Então, gente, vamos ver graficamente a determinação do nível de renda nacional de equilíbrio, que é o gráfico da equação que a gente viu no slide anterior, né? E para fazer esse gráfico, a gente vai considerar o que é conhecido em economia como cruz keynesiana. Essa cruz aí não foi elaborada pelo Keynes propriamente dito, mas é baseada aí na teoria de Keynes, né? E nessa cruz keynesiana a gente tem o quê? A gente vai considerar o nível de produção ou renda no eixo horizontal, a demanda agregada no eixo horizontal, e entre esses dois eixos a gente vai traçar uma reta de 45 graus. Essa reta de 45 graus ela serve para indicar os pontos desse gráfico no qual o nível de produção é igual ao nível de demanda. Qualquer ponto ao longo dessa reta de 45 graus leva a um valor no eixo horizontal, na produção e na renda, igual a um valor no eixo vertical, no nível da demanda agregada. Qualquer ponto acima dessa reta de 45 graus indica uma situação na qual o volume de demanda agregada é maior do que o volume de produção, né? E qualquer ponto abaixo ou à direita dessa reta de 45 graus indica situações em que o nível de demanda é menor do que o nível de produção, ou que é o mesmo, o nível de produção é maior que o nível de demanda, né? Então, para a economia estar em equilíbrio, a gente vai ter que alcançar um ponto ao longo dessa reta de 45 graus aí. Qualquer ponto fora dessa reta, e por que a economia tem que estar em equilíbrio? É o que a gente já viu em vídeos anteriores, né? O nível de produção nacional de equilíbrio, numa economia profundamente arrochada, com oferta agregada keynesiana extrema, o nível de produção de equilíbrio vai ser dado pela demanda, e o nível de produção estará em equilíbrio quando o nível de produção for igual ao nível de demanda. Então essa é a razão de ser dessa reta de 45 graus, tá certo? Mas então, vamos considerar que, como a gente já viu, ao nível de renda zero, qual seria o volume de despesas na economia? Como a gente viu nos slides anteriores, a gente teria um nível de despesas, que são as despesas que independem do nível de renda. Sempre que eu falar do nível de renda aqui, eu estou falando do nível de renda corrente ou atual, tá? As despesas, como a gente já viu, dependem do consumo autônomo, e o consumo autônomo depende de renda passada e futura. Mas ao nível de renda corrente atual zero, ainda assim nós teríamos um certo volume de despesas na economia, que é dado pelo consumo autônomo, investimento autônomo e gastos públicos autônomos. E os investimentos seriam diminuídos aí pelo impacto dos juros, né? Ou seja, ao nível de renda zero, a gente tem um certo montante de despesas autônomas, digamos A barra menos BI, onde A barra é o que a gente já viu, nada mais que a soma de consumo autônomo, investimento autônomo e gasto público autônomo. Tudo que tiver essa barra em cima é autônomo, já falamos sobre isso. E a gente já viu, né? Ao nível de renda zero, a gente teria um certo volume de despesas. A gente já fez a pergunta, a renda depende da demanda, mas a demanda depende da renda. Mas então a gente só isola, a demanda depende da renda, mas depende de outros fatores que independem da renda. Então, no final das contas, a renda depende desses outros fatores que independem da renda, tá? Mas a gente já viu, dado as despesas autônomas da economia, que independem da renda, a gente vai ter um certo montante de despesas na economia, compras, e a economia vai estar vendendo. Mas como que a economia vai estar vendendo se ela não produz nada? A produção e a renda é nula. É porque a economia vai estar tirando dos seus estoques e vai estar abastecendo o mercado consumidor, forma de falar, vai estar abastecendo o mercado, consumidor, investidores e gastos, né? E essa situação pode se manter por um certo tempo, só que na medida que a economia está comprando sem que a economia esteja produzindo, os estoques vão estar se reduzindo e a gente vai chegar um momento em que os estoques chegarão ao mínimo ou abaixo dele. Nesse momento, as empresas iniciarão a sua atividade produtiva ou aumentarão a sua atividade produtiva. Na medida em que se inicia ou aumenta a atividade produtiva, isso gera produção e renda na economia. Na medida em que gera renda,
a gente tem que parte dessa renda vai ser consumida, o que gera mais demanda na economia, né? E acaba que esse aumento de demanda leva a mais perda de estoque e mais pressão para o aumento de produção. E com isso a economia vai crescer até um ponto de equilíbrio. Mas como a gente já viu, né? A economia vai crescer, não é que a economia vai crescer indefinidamente, ela vai crescer até um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a população não vai consumir todo o ganho de renda que a população obtém. Então, o nível de renda zero, há um certo montante de despesa, 100 digamos, esse 100 vira renda para a economia que vai consumir 90, mas então a gente tinha inicialmente 100 de despesa, agora passa a ter mais 90 de despesa, e a economia vai perder mais estoque, vai ter mais pressão por aumento de produção e renda. Só que a cada passo a renda vai estar aumentando mais do que a despesa, ou a despesa vai estar aumentando menos que a renda. A gente vai chegar a um certo ponto de equilíbrio, no qual o nível de produção e renda será igual ao nível de demanda, tá certo? E isso quer dizer o quê? Que nós temos uma relação entre o volume de demanda e a renda, só que é uma relação tal que a demanda cresce menos que proporcionalmente com a renda, ou seja, a partir dessas despesas autônomas iniciais, nós temos uma curva de demanda agregada a cada nível de renda. E essa curva é menos inclinada do que essa reta de 45 graus. Por quê? Porque a demanda não vai crescer na mesma proporção da renda. Se a renda cresce 100 e a demanda cresce 100, então a gente teria que essa curva de demanda agregada teria uma inclinação também de 45 graus. E ela nunca iria cruzar essa reta pontilhada de 45 graus. Mas como o consumo da população é um valor menor do que a renda da população, o aumento no consumo da população é menor do que o aumento na renda, porque a propensão a consumir está entre 0 e 1, a gente tem que a curva de demanda agregada a cada nível de renda tende a ser menos inclinada que essa reta de 45 graus, e isso leva a gente até um ponto de equilíbrio. Já estamos vendo o ponto de equilíbrio ali. Vai ser a interseção entre a curva de demanda agregada e essa reta de 45 graus. Aquele já é o ponto de equilíbrio. Ali vai ser definido o nível de renda nacional de equilíbrio, né? Supostamente, hipoteticamente, né? Mas antes de falar do ponto de equilíbrio, vamos considerar uma situação em que o nível de renda esteja menor do que o nível de equilíbrio, seja um nível de renda baixo. A esse nível de renda baixo, o que acontece? Acontece que o volume de demanda na economia, como a gente vai ver, está ali no ponto B. O ponto B está acima e à esquerda da reta de 45 graus. Isso significa que a demanda é maior do que a produção. A produção vai estar sendo um valor equivalente àquele nível C. A demanda, aquele ponto C, a demanda nesse nível de renda baixo, YB, a demanda é maior do que a produção. Nesse caso aí, a gente está tendo perdas de estoque. B menos C é um valor negativo em termos de estoque, né? Se você pensar em termos de demanda, a economia está demandando 100, mas a produção é 80. Então está faltando 20 de produção. Esses 20 vêm da onde? Dos estoques, ou seja, os estoques são negativos, né? Os estoques estão se reduzindo. Na medida em que os estoques estão se reduzindo, há uma pressão por aumento do nível de produção nacional, tá? São duas situações. Primeiro, a economia pode estar numa situação em que a demanda é maior que a produção, isso leva à redução de estoque, e tal redução de estoque não aumenta a produção, ela pode se manter nesse nível baixo de produção, perdendo estoque, sim, mas como a gente já viu, se os estoques não vão cair a zero. Quando eles chegarem a um nível muito baixo, isso levará a atividade econômica a aumentar o nível de produção, renda, e isso leva a mais aumento da própria demanda na economia. E com isso a economia tende a um ponto de equilíbrio, que seria dado aqui pelo nível de renda, produção, Y estrela, no qual a gente estaria ali no ponto A, seria um ponto de equilíbrio, é um ponto ao longo da reta de 45 graus. Nesse ponto A, o volume de demanda na economia é igual ao nível de produção. Nós estamos num ponto ao longo da reta de 45 graus, tá certo? Então, se o nível de renda é baixo, a demanda tende a ser maior do que a produção. Isso leva a perdas de estoque, e essa perda de estoque tende a levar
a economia aumentar a produção. E a produção, a renda aumenta, o que aumenta a própria demanda, mas a demanda vai aumentar numa taxa menor do que o aumento na renda e na produção. Isso faz com que a economia tenda a um ponto de equilíbrio, no qual a demanda iguale a produção, ou melhor, a produção vai igualar a demanda. Aqui o guia do nível de produção é a demanda. Por uma economia arrochada, com nível de produção muito abaixo para emprego, curva de oferta agregada keynesiana extrema, quem determina o nível de produção e variações do nível de produção é a demanda agregada. Então, dada a curva de demanda agregada, o nível de produção e renda de equilíbrio para esse caso desse gráfico que a gente está vendo, vai ser o nível de produção Y estrela. A gente vai fazer um exemplozinho numérico, tá? Mas isso de um lado, eu considerei que o nível de produção é baixo, ele tende a subir até o nível de equilíbrio. Digamos ao contrário agora que o nível de renda estivesse alto, acima do nível de renda de equilíbrio. Nesse caso a gente tem o quê? Que agora, ao contrário, o nível de renda sendo alto, ele é alto em relação à demanda. Nesse caso aqui, a gente tem que a demanda dada ali no ponto E, ela é menor do que o nível de produção que está sendo dado no nível D. Sendo assim, a economia está produzindo muito, mas demandando pouco. Consequentemente, a produção não demandada ela é estocada, ou seja, o ponto D menos o ponto E é igual a um valor positivo de estoques para as firmas. As firmas vão estar acumulando estoque. E aí nós temos a pegadinha, né? Primeiro você pode considerar que as firmas resolveram acumular estoque, isso seria um aumento de demanda, a curva de demanda se deslocaria. Então a economia pode crescer por aumento de estoque se essa é a decisão das firmas. Mas no caso não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo que as firmas já têm um estoque desejado, ótimo, planejado a ser alcançado, e se o nível de produção estiver em YA, um nível alto, então a demanda, que inclui os estoques das firmas, não vai estar absorvendo toda a produção. Então os estoques das firmas estarão aumentando acima, está indo além do estoque desejado, planejado pelas firmas. Então as firmas estão acumulando estoques. E mais cedo ou mais tarde, ou o estoque vai se tornar exagerado ou indesejado, né? Essa aí já é uma situação indesejada para as firmas, fatalmente. E como as firmas estão acumulando estoque, isso levará a uma pressão por queda do nível de produção. As firmas vão parar de produzir, vão demitir, o nível de produção e renda vai diminuir e a própria demanda também acaba reduzindo. Mas reduz de forma que, de novo, a produção vai cair muito mais do que a demanda. A gente vai tender de novo ao ponto de equilíbrio, o nível de renda de equilíbrio Y estrela. Tá certo? E nesse nível de renda Y estrela, o volume de demanda agregada na economia iguala o nível de produção. Qualquer nível de produção, dado os componentes exógenos da demanda agregada, consumo autônomo, investimento autônomo, gasto público autônomo, propensão a consumir e alíquota de impostos, dados os componentes autônomos da demanda agregada, a gente tem que deve ocorrer um certo nível de equilíbrio para a produção e renda nacional. Qualquer nível de produção acima ou abaixo desse é um nível de produção de desequilíbrio que levará a acúmulo ou perdas de estoque, de tal forma que a economia vai mudar o seu nível de produção ou tende a mudar em direção ao equilíbrio. Se o nível de produção é baixo, ele tende a crescer. Se o nível de produção é alto, ele tende a diminuir, né? Então a questão não é se o nível de produção é propriamente alto ou baixo, a questão é como fazer. Se a gente quer crescimento econômico, o objetivo, e esse é um dos objetivos da política econômica do governo, então o objetivo é aumentar o Y estrela. Não cabe apenas, o nível de produção é YA, tá alto, tá bom não, porque a economia vai entrar em recessão aí, vai diminuir. A questão é fazer um aumento no Y estrela. O que leva a um aumento no Y estrela? É isso que a gente vai estudar aqui agora, né? Que é basicamente a demanda agregada. Ou a gente tem que deslocar a demanda agregada para cima ou tornar a demanda agregada mais inclinada. E é o que a gente vai ver agora, né?
Mas vamos fazer um exemplo numérico aí para dar números nesse gráfico aí, tá? Valeu. Deixa o próximo vídeo. Valeu, tchau.